Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos trazer à discussão uma decisão do STF que determinou a constitucionalidade das decisões que determinam a apreensão de passaporte e CNH para forçar o cumprimento do pagamento de dívidas. A princípio, insta a salientar que essa questão de pedidos de apreensão de passaporte e CNH não é algo novo, já é algo que os advogados, uma ferramenta que os advogados utilizam para tentar o cumprimento da obrigação frente aos credores. Bom, a princípio, tal solicitação, tal pedido frente ao juiz pode soar um pouco estranho em um contexto geral, como que apreender o passaporte de uma pessoa, sua CNH, pode obrigá-la a realizar o pagamento de sua dívida. A princípio, vamos pensar numa situação de uma pessoa que ela exerce, ela ostenta um alto padrão de vida, ela está toda hora indo para a Europa, ela tem uma casona, ela tem carros de luxo, mas deve, como no ditado popular brasileiro, meio mundo. Uma boa parte dessas pessoas, elas justamente exercem esse padrão de vida por lesar os seus credores e não realizar pagamentos que são devidos. Então, o que se entende pelo judiciário? Que uma pessoa que teoricamente não tem dinheiro para cumprir com suas obrigações, honrar com seus pagamentos, em tese ela não deveria ter dinheiro para ficar viajando pela Europa, por outros países, enfim. E aí a gente pede a apreensão do passaporte justamente para que, se caso ela verifique extrema necessidade de viagem, ela seja forçada a ir lá e realizar o pagamento dessa dívida. A mesma questão para a CNH, Hoje em dia, uma pessoa que dirige e não tem CNH, a vida dela fica um tanto insuportável, digamos, Porque ela corre o risco de sofrer sanções na esfera de trânsito, por exemplo. Então, para a gente tentar forçar o cumprimento daquela obrigação, a gente pede a apreensão da CNH também. Nessa decisão, o STF também considerou que é lícito a gente pedir aí que essa pessoa ela não participe de concursos públicos e licitações. Ou seja, uma pessoa que ela é devedora, ela pode ficar impedida aí de participar desses concursos ou de participar de licitações. Agora vamos tentar aqui trazer uma questão processual de uma forma mais didática para que todos possam entender como que funciona esses pedidos na prática. A princípio, conforme determinou o STF, precisa existir uma proporcionalidade, uma razoabilidade, sempre considerando e protegendo o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, por exemplo, se a gente tem um devedor que ele é um motorista de ônibus, ele é um motorista de caminhão, ele é um Uber, apreender a CNH dele é justamente impedir que ele tenha algum tipo de meio de quitar suas dívidas. Então, não é proporcional nem razoável que se apreenda a CNH dele, porque vai trazer muito mais prejuízo, ao contrário do que do resultado útil que se busca. Para que vocês possam ter mais um conhecimento da questão do Código de Processo Civil, eu vou ler os artigos que falam justamente sobre essas questões. A princípio, vamos ler sobre a autorização do Código em aplicar essas medidas que a gente chama de medidas atípicas. E por que atípicas? Porque a gente tenta, em último caso, depois que a gente tentou de tudo, tentou bloqueio nas contas correntes, tentou penhora de bens e nada trouxe um resultado útil. Então a gente tenta essas últimas alternativas que são chamadas de atípicas e elas estão previstas no artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil. Vamos ler? O Código fala que o juiz dirigirá o processo conforme a disposição deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, o juiz ele vai usar todas as ferramentas, não o juiz, isso o advogado, ele vai usar todas as ferramentas que ele possui a seu favor para tentar obrigar aquele devedor a cumprir a ordem judicial de pagamento da dívida. Existem outras ferramentas que nós advogados nos socorremos para tentar buscar a satisfação de um crédito que não estão presentes nessa decisão. Por exemplo, quando uma empresa ela usa muito maquininha de cartão, a gente pede a penhora daquele saldo daquela maquininha de cartão, tudo isso para trazer aí alguma satisfação do crédito.
Entretanto, como eu disse lá atrás, a gente precisa observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que também estão presentes no artigo 805 do CPC, e eu vou ler agora para vocês. O artigo 805 fala que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Então, se existir outros meios de buscar a satisfação do crédito, a orientação é que a gente busque sempre o meio menos gravoso. Isso porque o CPC também prevê a proteção do princípio da dignidade humana, assunto que eu também já falei anteriormente. Sobre a dignidade da pessoa humana, ele está previsto no artigo 8º do CPC, que fala: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Ou seja, ao contrário do que as pessoas estavam discutindo nas redes sociais, a medida aí do pedido da apreensão de passaporte, ela é uma última alternativa e ela não vai se aplicar a qualquer pessoa, né? É uma análise geral do processo para verificar aí como eu posso explicar? A efetividade da apreensão do passaporte. E aqui a gente pode trazer dois casos muito específicos que retratam essa situação. Por exemplo, no caso do cantor Belo. O cantor Belo, como todos sabem, ele é processado por diversos credores por dever, e há um tempo atrás ele estava passeando na Europa com a sua esposa, como se ele não devesse a ninguém. Então, no caso do Belo, a apreensão do passaporte seria uma medida efetiva. Por quê? Porque ele traria tanta dor de cabeça, porque ele não ia poder viajar, não ia poder fazer shows fora do Brasil, que ele daria um jeito de quitar as suas dívidas. Outro caso muito famoso e que trouxe efetividade aí no cumprimento da obrigação foi o caso do jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. Ele devia aí uma multa ambiental e não pagava a sua dívida. Então, para forçá-lo, para coagi-lo a pagar aquilo que ele devia, foi determinada a apreensão do passaporte. E a gente pode ver que a medida foi tão efetiva que ele fez um acordo para pagar 6 milhões de reais e depois disso ele teve o seu passaporte liberado. Ou seja, a apreensão daquele documento lhe traria tanta dor de cabeça que o melhor para ele era pagar ou fazer um acordo. Foi o que aconteceu no caso. Então a gente precisa entender que essas medidas elas vão funcionar em alguns casos, em outros não. Ou seja, se você deve pensão alimentícia, por exemplo, e não tem mais nenhum bem, não ostenta uma vida de luxo nem nada disso, a medida de apreensão de passaporte não vai servir para forçar você a pagar sua dívida. Então, é em casos específicos que precisam ser analisados e estudados em suas particularidades. Você ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários.